Olá, então meu nome é Jorge. Eu gostaria de falar hoje sobre a morte. A morte e seu processo de morte, ou processo de vida, né, visto de outra forma. Tá? Vida, a palavra vida só existe por causa de duas coisas reais, que é o nascer e o morrer. Né? A vida é como uma pessoa com duas bases, com duas pernas, e uma base está no nascer e outra base está no morrer. Por isso que a vida existe. Se não existisse o nascer nem o morrer, não existiria a palavra vida e nem significado para isso. Você só existiria no contínuo existir. O nascer hoje tem uma visão mais diferenciada, né? Tem a parte humanizada, tem um outro olhar para o nascer, uma outra significação, ressignificação, outro modo de ver a vida, o que é essencial para dar maior estrutura, para dar uma maior essência do que é a própria vida e de um melhor viver, pode-se dizer assim. Mas essa balança ainda está totalmente desregularizada, né? O morrer ainda não é visto, ainda é um tabu. A essência, a própria palavra morte é um grande tabu ainda. Nós temos como sociedade, como humanidade, uma enorme dificuldade de olhar para a morte, e nisso se perde o essencial. Aquele momento único de poder ressignificar tudo, de poder estar... Seja um minuto, um milésimo, aquele momento essencial da preparação da morte, que a pessoa pode ressignificar a vida inteira, pode sair da sua tumba para um novo recomeço. Totalmente livre e liberto dos aprendizados, dos traumas e dos bloqueios, sabe? Esse momento se perde, nós não se preparamos para isso, nós não olhamos, nós não temos esse olhar que deveríamos ter. Qualquer olhar em direção a isso é muito doloroso, é muito com sacrifício, demanda muita energia, dizemos assim, né? Então a gente carrega rituais que não tem mais nenhum significado, miscelânea de várias coisas do passado que viraram uma coisa que simboliza só apego e não o desapego que deveria ser. Por exemplo, nossos rituais são: plantamos árvores, cortamos árvores para criar um esquife de madeira onde colocamos um corpo embelezado com roupas e enterramos, né? Enterramos naquele espaço de várias covas. Esse corpo, essa madeira apodrece, ela apodrece também o lençol freático, ela cria uma proliferação de bactérias, esses espaços criam proliferações e proliferações de contaminações de todos os tipos, contaminações energéticas, contaminações fluídicas, contaminações espirituais, se abrem portais dantescos nesses espaços, o que nos leva só a prejuízo de várias formas, de vários significados, né? Juntamos pessoas com um momento doloroso e não sabemos nem o porquê, o significado se perdeu. E isso envolve todo um sentido mais de apego do que um processo satisfatório e saudável de desapego. Mesmo a cremação, que sim é melhor, mas necessária, só que a família sai com um pote, sai com um vaso, quer dizer, o desapego não se firma, o desapego não acontece. E mesmo nesses espaços, nos grandes centros onde não tem mais terra, aí se cria o quê? Torres, se criam prédios e gavetas. E o problema só aumenta, o problema continua. A grande massa fluídica aí que se gera ali só aumenta, só danifica o próprio processo de despertar, de desapego e de metamorfose que nós estamos fazendo, que nós estamos sempre numa metamorfose ambulante. Em todo esse processo de morte, nascer, viver e morrer, e como a nossa sociedade está inserida numa certa doentia, numa certa doença psicológica, emocional, mental, e até própria doença espiritual, gostaria de falar desse processo do morte, se não do pós-morte, mas da morte. Então vamos semear uma visão, então vamos imaginar um outro cenário, vamos imaginar um outro local, vamos dizer assim, tá? Então imagina comigo um outro cenário, onde esse processo é feito de uma forma diferente, onde as pessoas pensam de uma forma mais amplificada, falar assim, tá? Então imagina um local orgânico em que a vida e sim a natureza ocorrem em conjunto, tá? As sociedades, as estruturas ocorrem dentro da natureza, não é a gente aqui, a natureza lá. As duas coisas ocorrem em conjunto. E nesse cenário, há tecnologia, só que a tecnologia não é vista, assim, não tem cabo, não tem botão, não tem aparelhos assim, eletrônicos, não tem nada, você não vê, mas ela está lá. Nesse lugar a temperatura é sempre constante, nem extremo, não é um extremo calor, não é extremo frio, é uma temperatura constante. As pessoas usam uma roupa simples,
digamos que seja de algodão, tá? Uma manga curta, então a temperatura é sempre agradável. Só que essa roupa tem uma espécie de vibração, ela vibra de acordo com a pessoa. Ela gera uma pessoa, essa roupa pode ter uma cor, mas ela pode mudar de cor de acordo com a vibração da pessoa, ou de que ela é, do estado que ela está, ou de uma espécie de comunicação. Falar como seria o hospital nesse local, né? Como seria essa ideia do hospital que a gente tem lá. Então, o hospital seria um grande espaço, um grande parque. Pode imaginar aí, por exemplo, o Parque Ibirapuera em São Paulo, um grande espaço arborizado com muita árvore. Esse seria um hospital. Ou uma mistura de centro de convivência e hospital em si. Nesse local as pessoas iam todos os dias, não importa a idade, tá? Em algum momento do dia as pessoas vão lá para se exercitar. Esse é um lugar do corpo físico, tá? De matéria física que nem a nossa, matéria física. E nesse local há educadores físicos que recebem as pessoas e levam as pessoas para as atividades correspondentes a todo tipo de ginástica, caminhada, yoga, a todo tipo de aparelho inserido na natureza, a todo tipo de atividade. Há um lago, se você quiser nadar, você pode nadar. Vai muitas crianças, muitos bebês são colocados ali. Vai idosos, vai adultos também. Um lugar ideal para harmonizar o seu emocional, para sair num estado mais propício emocionalmente. Essa água é toda energizada continuamente, é sempre magnetizada. No fundo desse lago, a própria temperatura do lago é absorvida pelo calor da terra, então que mantém uma temperatura sempre agradável. O próprio solo desse lago tem uma espécie de uma lama que ela é curativa, mas não só isso. Junto com os minérios correspondentes e toda a magnetização ali, então ela gera uma camada energética mais profunda, digamos assim, ela amplifica o seu campo. Tá? Vamos imaginar, usando essa lama curativa que está ali presente. Então nesse lugar as pessoas não têm mais nomes, os nomes não são necessários. Por quê? Cada pessoa identifica e sintoniza a vibração da outra, seja ouvindo a vibração, seja sentindo, mas isso é sentido, tá? Isso é aberto. Então você é a vibração que você é e a vibração do estado que você está. Isso cada um consegue decodificar, cada um consegue ouvir, sentir ou ver essa energia, cada um de alguma forma, cada uma de uma forma correspondente. Então os nomes não são mais necessários porque você é aquilo que você é e o estado também que você está. Não tem mais ilusões, não tem mais esse tipo de mentira, não dá mais para mimetizar aquilo que eu não sou. Você vibra aquilo que você é. Isso não tem como deturpar de alguma forma, tá? E assim as pessoas são respeitadas pelo que são. A respeito contínuo mútuo, esse respeito pela verdade que é estampada na presença, na cara e no próprio aspecto vibracional de todo mundo. Nesse lugar, há espaços desse grande bosque, há pequenos espaços de reabilitação, como tem corpo físico, então pode haver acidentes, tá? Pode haver acidentes, mas tem especialistas em reabilitação nesses locais, como os nossos fisioterapeutas, mas teria outro nome, né? E pode haver bactérias e vírus, ainda existem, mas pode haver doenças, mas seriam bem raros. Mas quando há, a visão é diferente, é de dentro para fora e não de fora para dentro, que nem a nossa. Então, no caso de uma doença, seria investigado todo, físico, mental, herança genética, espiritual, procurar por que aquela pessoa abriu uma porta interna para aquela doença, onde aquilo se armazenou, como é que aquilo se abriu, o porquê, onde está aquilo. Uma investigação profunda do passado, vidas passadas, etc. Porque não é só a pessoa. Quando isso acontece, é o todo que está dando uma mensagem, é aquela estrutura, aquela sociedade, tem alguma coisa que não está certa, alguma coisa está saindo do trilho, alguma coisa precisa ser vista de uma melhor forma. Cada indivíduo também é uma ponte, é um acesso, é um indicador de toda a saúde daquele coletivo ali. Então esse é investigado profundamente, sempre de dentro para fora e não de fora para dentro, que nem hoje, que nem agora. Então como é que funciona o processo de morte aí? Lembra, eu estou falando do corpo físico, então ainda tem nascer, viver e morrer. Ainda tem o passar da idade, só que assim, ó, a água é limpa, o ar é puro, a respiração é intensa, há exercício físico, há o cuidado perfeito com todos os aspectos físicos, mentais, emocionais, psicológicos e espirituais. Então o corpo não entra no estado decrépito, sabe? O corpo não gera essa degeneração como existe aqui.
Os cabelos ficam brancos, há linhas de expressão, mas o corpo se permanece ativo até o final da vida. Mas chega um momento, por mais ativo que for, por mais pureza que existe, a luz se mantém de um determinado período dentro do corpo biológico, do corpo bioquímico, sabe? Não tem vida eterna num corpo físico. A luz se mantém um determinado período, mesmo com todos os cuidados que se possa ter. E quando esse momento chega, a pessoa sabe, a pessoa sente. Ela sente dentro dela esse momento. E quando ela sente, ela entra num estado de paz, sabe? Ela sabe assim, meu tempo chegou. Tudo que eu podia plantar, já plantei. Eu estou bem comigo mesmo. Eu não tenho do que reclamar, eu não tenho do que colocar para fora. Eu fiz bem o meu trabalho. Eu posso entrar na minha metamorfose e sair daqui em paz, revigorado, para um outro destino, seja qual for. Então, ativamente, ela se despede dos mais próximos. Tá? Pode haver tristeza, pode haver saudades, mas a pessoa em si, ela se mantém fora disso, entra numa espécie de uma êxtase, de um estado de paz. E ela, por ela mesma, depois dessa despedida, ela caminha por ela mesma. Nesses hospitais tem outros espaços, pequenos espaços, que seria, vamos chamar de uma UTI, mas seria uma espécie de um casulo, uma preparação para o além. Tá? Então essas pessoas se caminham para esses casulos, e eles permanecem. Nesse espaço, não só nesse espaço, mas todo o hospital, há muita música, muita música. Só que toda a música é feita por um determinado motivo, para gerar uma vibração, para gerar um bem-estar, para elevar a temperatura, a espiritualidade, para elevar a vibração das pessoas que ali estão. Então você sintoniza a música que você necessita, que você precisa, o que te faz bem. Você modula essa essência para captar aquilo que tem a ver contigo mesmo. Enquanto aqueles que trabalham com a música ali estão produzindo essa música, sempre num estado mais elevado, sempre num propósito mais preciso. Nada é por acaso nesse espaço, nada se faz por se fazer. Sempre tem fazer em benefício do outro, em benefício do todo, para que gere uma melhora, para que gere uma expansão, para que gere uma harmonia, para que gere uma perfeição, ou se caminhe em direção a isso. Então, nesses espaços que eu falei, que a pessoa se prepara para a sua metamorfose, há uma vibração contínua para ela mesma, ou um silêncio, ela pode decidir pelo silêncio, mas ela permanece nesse estado de reflexão profunda e de abertura para um novo começo, para um novo início ou para um novo ciclo. Então, nesse espaço ela permanece enquanto o corpo vai se desligando. Primeiro o corpo físico, por último o corpo mental e os pensamentos. Quando o espírito se vai, ele fica só a casca, só o corpo. Outros, então, pegam esse corpo, digamos, vamos chamar assim de sacerdotes, tá? Pegam esse corpo e eles, em uma determinada energia, uma determinada vibração, eles geram um determinado campo em que toda a matéria orgânica, tecido, osso, músculo, tudo, se desacopla, todas as moléculas se soltam, todas se soltam, elas desacoplam toda a matéria física. E essa matéria física, então, é plasmada para a energia deles em um pequeno cristal, uma ponta de cristal desse tamanho aqui. Esse cristal pode ter uma cor, tem uma determinada vibração daquela pessoa, mas pode ter uma cor, alguns têm brilho, alguns têm luz, são raros, ainda são raros. Pelo bem continuado, pelo bem que trouxeram ao meio, pelas transformações que puderam trazer. Então gera uma pequena cor, mas há uma certa luz, uma certa faísca. Tá? Esse cristal tem uma vibração única, o som daquela pessoa, o som que aquela pessoa produziu naquele corpo, naquela vida. Esse cristal não é de ninguém, também não é uma homenagem à pessoa. Esse cristal faz parte daquele todo a partir dali. E esse cristal é levado para um espaço, falar assim, um grande espaço, onde estão todos os cristais e todas as pessoas que lá já viveram, que já lá nasceram. Esse cristal, que possui uma determinada vibração, um determinado som, ao ser colocado ali, como se fosse um enorme órgão. Em determinadas ocasiões, esse órgão é tocado. E essas vibrações contínuas de todos aqueles cristais geram uma só vibração em uníssono, uma só frequência. Isso ressoa longe, é longe, vai longe, muito longe. E ao ir longe, ao ressoar essa vibração, alguém capta, muita gente capta. E ao captar essa frequência, essa vibração, esse conhecimento traz, de alguma forma, de uma forma ou de outra.
aí as coisas se transformam, as coisas começam a fazer sentido em muitos níveis, em muitos espaços, em muita luz. Tá? E daí? E se você me perguntar, mas e daí? Daí que isso pode ser aqui. Daí que isso pode ser amanhã. Daí que isso pode ser o aqui, agora, amanhã. Quem sabe que assim seja.